uma reportagem dizendo que o Atlético não tinha treinado porque não tinha dinheiro para comprar sabão para lavar a camisa de treino. Quer dizer, nós estamos com o telefone cortado, nós estamos com o salário atrasado, bicho de 6 jogos atrasado. Não quero arriscar. Eu arrisco. Aí liguei para o Levi. Levi, quer treinar o Atlético? Ele falou, você está brincando. Não estou brincando, não. É sério. Daí ele falou, já estou com a mala na mão. Olá, meus amigos, muito boa tarde. Está começando mais um programa O Outro Lado da Bola, o segundo episódio da terceira temporada. E aqui ao meu lado, meu amigo, meu parceiro de longa data, professor Levi Coupe. Muito boa tarde. Boa tarde para todo mundo, né? Um grande prazer, né? Nós temos convidados hoje e papo para muito tempo. Eu acho que nós temos que aumentar esse nosso espaço aí, porque esses têm história para contar. Tem história, né? Ao meu lado aqui, Silvio Ralph, filho, né? Sempre vamos destacar o filho, jornalista aqui da Casa do Bem Paraná. O Bem Paraná que é o nosso parceiro no nosso podcast aqui. E uma parceria que já vem desde o ano passado. E Silvio, seja muito bem-vindo. Opa, obrigado, Adriano. E o Levi falou com razão. O convidado de hoje é para contar quase 100 anos de história. É uma dica aí para o convidado. Dos 100 anos de história desse clube, ele tem, olha, décadas de histórias e conquistas, né? Então, antes de apresentar o nosso convidado, né? Vamos pedir aqui para você que está acompanhando se inscrever no canal do Levi, ativar as notificações, convidar seus amigos para acompanhar essas histórias. São histórias bem bacanas que a gente traz aí sempre com o objetivo de contar esses bastidores do futebol. Um agradecimento que também é a Imobiliária Líder e ao restaurante Tempero de Minas, da Marechal Deodoro, restaurante mineiro do professor Levi. Sem mais delongas, são 80 anos de história, 80 anos comemorados semana passada. Amor, seja muito bem-vindo. Corrigindo, 81 anos. 81 anos? Pô, eu achei que fosse 80, achei que fosse uma data redonda, mas 81 anos muito bem vividos e boa parte deles dedicado ao Clube Atlético Paranaense, clube que está completando 100 anos, né? Valmor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Eu estou aí para responder as perguntas que fizerem e muito feliz pelo convite do meu amigo Levi, porque o Levi foi além de trabalhar comigo lá no Atlético, foi sempre um grande amigo meu, que eu prezo muito. É verdade que o Levi era pescador também? Vocês já foram fazer umas pescarias juntos? Fizemos, sim. Fizemos algumas pescarias juntos, sim. O Levi, um dia fomos para Antonina pescar e o dia não estava bom por causa de vento e coisa e tal, pegamos quase nada. E daí o Levi, no outro dia, tinha que tomar avião para São Paulo, e daí do aeroporto ele ligou, e na manhã, quando ele ligou, nós tínhamos pego umas 40 pescadas, já, que o dia melhorou e coisa. Eu não acredito. Essa é coisa de pescador, mas não era. Descobriram que era azarado da pescaria? Adriano, histórias de pescador, você sabe, né? Porque eu, quando estava junto, nunca vi pegar quase nada. Sempre que eu não estava, era uma peixaria, cara. Pegava demais. Mas o Levi tá igual o Cico Pira, que era um grande amigo meu também, era meu companheiro do jogo do truco. Toda terça-feira nós jantava com porção de amigos, 15, 20, e jogava truco até de madrugada. E no outro dia ele ia para rádio, para televisão, e a noite que ele ganhava, ele ficava contando a história. Quando ele perdia, ele não falava, esquecia que jogou. Isso vem do futebol, né? A cobrança da derrota e da vitória. Só tem isso para quem trabalha com futebol. Se você perdeu, você está morto. Como é que é? Não tem jeito. O Valmor, você é de Xanxerê, né? Catarinense. Exato. Uma vez eu conheci um atleticano, que era ali também do oeste de Santa Catarina. E a curiosidade é que antes dele ser atleticano, ele era coxa. E depois virou atleticano. Eu perguntei para ele por que aconteceu isso. Na verdade, eu fiz uma reportagem para a Gazeta do Povo sobre pessoas que tinham mudado de time, assim, né? E ele falou, não, é porque passava os caixeiros viajantes lá
e eu via o banco de bicicleta do Coxa, o radinho, todas as quinquilharias ali, comprava. Mas ele veio num jogo, no primeiro Atletiba da vida dele, e o que tocou ele foi o Atlético quando entrou em campo, não o Coxa. Mesmo o Curitiba tendo ganho de 1-0, ele se transformou num grande atleticano, tinha de tudo na casa dele. Sujeito inteligente. E aí, e aí eu queria te perguntar, como é que lá em Xanxerê você despertou essa paixão pelo Atlético, ou foi depois que veio para cá? Sabe que o falecido meus pais eram gaúchos. O meu pai de Passo Fundo, minha mãe de Amaral, e eu tinha 3 irmãos mais velhos gaúchos também. E a minha mãe falava que eu era cataúcho, porque eu fui feito no Rio Grande e nasci em Santa Catarina, que era Catarina com gaúcho. E eu, com 9 anos de idade, eu saí e fui morar em Francisco Beltrão. E lá tinha a maioria de torcedores de Grêmio Internacional naquela região, mas tinha um grupo que era atleticano. E eu entrei no grupo e a gente ia para o clube lá, tomar umas cubas lá e eu vi o jogo do Atlético e tal. E daí, com 17 anos, eu vim para Curitiba e dei o atleticano já. Daí comecei a frequentar os jogos e tudo. Minha mãe é de Mafra, Santa Catarina. Esses dias até recebemos aqui o Leocádio, que era vizinho lá da minha avó. E quando eu cheguei em Curitiba, os caras falavam que você não falasse mal de Catarina no elevador, se tivesse umas 10 pessoas, porque 8 era Catarina. Eu podia se dar mal. Bom, amor, e eu queria que você contasse para nós quando é que você chegou para trabalhar ali para o Atlético, para se dedicar mais. Eu li uma história sobre que você viu num jornal que o Atlético, em determinado momento, não tinha sabão para lavar as roupas, e aí vocês montaram um grupo que era a Retaguarda Atleticana, né? Saiu na Tribuna do Paraná uma reportagem dizendo que o Atlético não tinha treinado porque não tinha dinheiro para comprar sabão para lavar camisa de treino. Aí eu peguei a Tribuna e fui lá para o clube, pedi para falar com o presidente. Eu tinha, nessa altura, acho que 27 anos. E o presidente era o falecido Lauro Rocco Barros. Grande pessoa, grande amigo meu que se tornou. E daí o Lauro, logo em seguida, me recebeu, dizendo, não, o pior que é verdade. Eu falei, não é possível. Nós estamos com o telefone cortado, nós estamos com o salário atrasado, bicho de 6 jogos atrasado, e nós não tem saída. O povo que veio comigo fugiu, eu estou meio sozinho aí. E daí eu disse, nós vamos ajudar você, eu e meus amigos vão te ajudar. E daí eu organizei, chamar a Retaguarda Atleticana, fui presidente e único presidente da Retaguarda. E nós chegamos a reunir 300 e poucos contribuía mensalmente, e nós começamos a pagar bicho atrás. Bom, teve um dia os jogadores estavam no Limas Hotel, concentrado pro jogo, e eu fui lá fazer o pagamento de salário atrasado e algum bicho atrasado. Mas além das contribuições, nós fazia sorteio de carro e coisa, e pegava o resultado, um bom resultado. Aí o zagueiro central, capitão da equipe, era o Almeida. E o Almeida chorou quando eu fiz isso. E assim nós passamos. Daí o Lauro passou a chamar nós para ser o diretor dele. Aí ele não contratava ninguém, não fazia negócio nenhum sem falar conosco. E ele foi um cara fantástico, um amigão. E eu vi muitas histórias boas dele. Algumas nem sei se eu vou contar. Mas é isso, foi assim. Adriano do céu, vendo? Aí quando você ouve uma história dessa, você não acredita. Nós estamos aqui com um cara que passou esse momento no Atlético, né? Por dias de hoje, a gente não acredita, né? Parece que a história não é verdadeira, mas isso aconteceu. Nós estamos falando aqui pessoalmente, aconteceu conosco. Quer dizer, olha bem as diferenças, né, que o futebol faz, e dá giro muito, assim. Quem vê o Atlético hoje, né, a estrutura que tem, disputando os campeonatos. É importante salientar e destacar a importância de pessoas como você e outros abnegados, né, que sempre se dedicaram ao Atlético, para o Atlético chegar
até onde chegou, né? Uma história construída aí em 100 anos, né? Na realidade, desde dessa época, com períodos de ausência, às vezes por questão que eu tinha indústria também, e tinha bastante responsabilidade para eu quase todo o tempo eu fiquei no Atlético até alguns anos atrás, até o Petralha subir faz 23 anos, 26, quase, até aí eu sempre participei, né, de uma forma ou de outra, muito presente, às vezes ausente, mas ajudando, né, e então praticamente eu passei uma vida, né, no Atlético. E houveram período de presidência do Lick, por exemplo, eu cheguei a tomar conta do Atlético. O Lick chegou e disse: amor, eu tenho que ir para Mato Grosso, que eu tenho meus negócios lá, e se não for, eu tô morto. Então tome conta aí. Cara, eu fiquei lá, daí até comprando mangueiro para molhar o campo e assumindo tudo, parte financeira, eu me desgastei pra caramba, né? Isso antes mesmo de se tornar presidente em 83. Isso, porque eu Década de 70. eu era para ser, quando o Moura entrou, era para ser eu, mas eu não tinha condição de ter, então eu falei, não tenho condição de assumir uma presidência. Daí o Moura chegou e me disse, então se você não quer ser candidato, você assina a lista me apoiando, e eu fui o primeiro que assinei a lista de candidato a presidente do Moura. E a impressão que a gente tem de fora do Dona Neves Moura é que para o Atlético ele foi um tipo de dirigente, para a federação ele foi outro. Não, ele foi... Você vai ali trabalhar na federação e no Atlético. O Moura é um cara extremamente criativo, é um cara inteligente, só que ele tinha esse lado aí que sonhador, de querer fazer coisas que não podia, dar o passo maior que a perna. Então, mas ele foi comigo muito leal, todo esse tempo que ele foi, eu ajudei muito ele na presidência, e ele me consultava tudo e tal, mas foi muito leal. E depois a questão da federação, daí para frente, até nós trabalhamos na campanha para pôr ele, eu e o pessoal que era da antiga retaguarda, o Valdo Zanetti, o Petralha, o Celso Gusso, Samir Lobato, toda aquela turma, nós disputamos, ele disputou contra o Aziz Domingos, que era o candidato Anil Ocuri. E o Anil Ocuri disse para mim, amor, vocês vão ganhar por 27 votos e tal. E daí eles tinham o jogo político dele e nós tínhamos o nosso também. Eu votava presidente de liga, presidente de clube amador. Hoje, até hoje é assim. Até hoje. E daí eles fecharam um hotel para pôr todos os caras do interior lá e tal. Mas nós tínhamos um cara daqueles que estavam lá, não era nosso. E o cara contava. E daí nós trabalhamos também, né? E o Moura entrou e é pena, porque não ia se ele foi bem até, mas é aquele sonho do Pinheirão, e depois ele se perdeu, depois no caminho, né? Ele se perdeu. Mas ele, em termos de Atlético, ele foi muito, fez um bem na Atlético. Inclusive, ele deixou para você um caixa cheio. O que ele deixou para você? Quando ele passou o Atlético para você, Valmor, em 83? Não, ele me disse, Valmor, caixa tá zerado, tem muita dívida, mas vou deixar de herança esse... Vamos abrir aqui. Herança do Dona Neves. Herança do Dona Neves. Boa. Esse é outro lado da bola. Essa é Aqui tinha uma parede. da parede é herança que ele me deixou. Aí, ó. Você tem isso lá. Para mim, herança é para continuar conservando ela. Legal. Então, na formação daquele time de 83, semifinalista do Campeonato Brasileiro, você já estava totalmente envolvido. Não, totalmente envolvido, sim. Porque na época era o João Franco, diretor de futebol, mas o Moura não. O Moura ia lá na minha empresa, lá em Araucária, e o que você acha disso? Vamos fazer isso e tal. E eu dava a minha opinião, e a minha opinião
sempre era válida, sabe? Então o Bona foi um cara leal também comigo. O Valmor, um dos personagens folclóricos aqui do futebol paranaense, né, que jogou tanto no Atlético quanto no Coritiba, é o Rafael Camarota. E eu queria que você contasse um pouquinho como é que ele chegou no Atlético e como é que ele saiu, né, do Atlético, por voo da Água Verde, Paulo da Glória. Ah, eu torcendo do Corinthians Paulista. Eu fui no Corinthians, o Atlético estava precisando de jogadores, e o Corinthians, esse time, Corinthians, Flamengo, São Paulo, tinha muito jogador sobrando sempre, né? Porque naquela época não vendia jogador que vende hoje para China, para Vietnã, para tudo que é lugar. Então, jogador que mais ou menos ia ficando, porque era o passe que prendia, então eles seguravam até vender para alguém, para o time menor e tal. Aí chegando lá, o Rafael era um goleiro bom deles, considerado, revelava com o outro goleiro, mas ele tinha brigado com o diretor de futebol e correu com o diretor de futebol, teve que fechar numa sala lá, e o Rafael quase derrubou a porta, e daí queriam ser livrados do Rafael. Daí eu comprei até numa condição boa. E na época eu me lembro que eu queria um quarto zagueiro dele lá, e eu, não, mas nós não podemos, então não leva o Rafael. Não pode levar, então. O Mossoró, agora. E assim depois ele ficou, mas nós tínhamos o Roberto também, que era o baita Roberto Costa, né, bola de prata da placar em 83. E o Rafael era um cara assim, explosivo e tal. Então chegou um dia lá, o Evangelino me convidou para almoçar e tal, e coisa, e eu acabei vendendo o Rafael porque achei que o Roberto estava ficando sem condição, porque o goleiro sabe que o cara pega a posição, não larga aí. E daí eu fui para Curitiba e foi campeão lá até mas um grande goleiro, uma pessoa. E o Washington e Assis, como que foi? Como que eles chegaram até o Atlético? Foi você que trouxe eles? Era nessa época, eu me lembro bem que o fechamento do negócio foi feito lá no meu escritório da Paz com o Joãozinho Oliveira em Porto Alegre, e nós comunicando e tal. Eles queriam o Augusto, que era um guarda-zagueiro nosso, muito raçudo, e era o ídolo do Atlético da época. E daí o Moura, nós temos que vender o Augusto, que o tal, eu disse, mas vai vender algum ídolo, nós temos que vender. Mas daí os caras do Inter estavam fissurados, e daí o Assis e o Washington tinham ido numa negociação com o São Paulo, que foram meio, sem muito, não valorizaram muito. E o Internacional não tinham tido ainda uma chance e tal. E daí nós acertamos aí do Augusto, pelo Washington, o Assis, o João Carlos, que era um lateral direito, e o Peter, que era um ponta. Daí o Peter e o João Carlos acabaram não ficando porque pediram salário muito alto. Então, e o Assis e o Washington ficaram. E daí deu no que deu, né? Vamos, em 85, Curitiba campeão brasileiro, e o Atlético vai lá e carimba a faixa do Curitiba, né? Campeão paranaense da tua gestão, né? Pois é, cara. Esse campeonato foi um campeonato. Em 84 era para nós ter ganho já o campeonato. Acabamos perdendo o campeonato do final, foi um campeonato muito estável. E daí no ano seguinte eu disse, não, agora não escapou. Isso daí acabamos ganhando. Naquela época, ganhar o campeonato paranaense era a glória, né? Porque era o clube legal. Não, o que eu acho engraçado é isso. Que todas as pessoas de futebol, elas falam com certo conhecimento, né? Mas ninguém tem a certeza do que fala. Você é bem intencionado, você contrata legal, você acerta tudo, mas não ganha. Não dá certo. Aí, de repente, dá tudo errado e você ganha o jogo. Mas o futebol não vai acabar nunca por causa disso. O Delcim Batista tinha sido
era treinador da Ponte Preta e a Ponte não foi muito bem lá, e ele foi demitido lá na Ponte Preta e tal. E daí o Nelsinho, um bom caráter, um cara tal, e contratei o Nelsinho. E o Nelsinho Deu certo. foi bem, deu certo. Então é isso aí, né, cara? Nessa época era mais difícil lidar com técnico ou com jogador? Não, cara, sempre foi um jogador que hoje melhorou muito o nível, mas naquele tempo era mais difícil, né? Se bem que tinha as exceções, né? Pô, o Nivaldo Carneiro, uma exceção que, né? O Renato Sá, eu trouxe do Vasco da Gama, o Renato Sá, português. Então era... Então, no fim, o jogador nunca foi difícil de lidar. Basta cumprir o que é contratado e que é combinado, e daí exigir de forma correta, sem chegar, daí falar palavrão pro cara, coisa. Não. Agora, vamos ver aqui, ó. Por exemplo, você vai montar um time, né? São praticamente 30 jogadores, vamos colocar assim, 30 jogadores. Quer dizer, quem é que tem o curso superior? Quase nenhum. Quase nenhum, na verdade, nessa época, né? Quase nenhum. E de onde vem? Um vem de Manaus, outro vem do Rio Grande do Sul, outro vem de São Paulo. Então, sabe, você junta, você tem um grupo ali, né? De atletas, por exemplo, vindos de cada lugar, cada um com uma cabeça, cada um com uma formação, cada um com uma educação. Então, até você formar um conjunto mesmo que se adapte legal, que dê certo, não é fácil. Então, é um trabalho bacana de fazer assim. Eu sei que vocês não vão me perguntar, então eu vou falar. Como é que o Levi passou a ser treinador do Atlético? Que foi por minhas mãos. Ah, Em é? 1987. O Levi... Você vê que tem gente que corre risco, viu, cara? O Levi estava jogando no Juventude Caxias, encerrando a carreira. E daí, nos últimos meses, lá ele estava como jogador e treinador. Mandaram o treinador embora, o clube já não tinha chance do campeonato. Ele ficou jogador e treinador. E eu trouxe o Jair Pisserni, de São Paulo, de Campinas, que era um nome bem respeitado na época. E ele fez a pré-temporada com o jogador, um mês e pouco aí. E daí foi passar o final de semana em Campinas, que a família morava lá. Daí, quando ele foi lá na sexta-feira, foi para a noite, quando foi no domingo, ele me ligou: presidente, a Ponte Preta me fez uma oferta aqui e a minha mulher não quer ir morar em Curitiba, nós estamos daqui, não quer. Eu falei: eu não quero gente descontente aqui no clube, não dá certo. Daí, aquele tempo pagava a luva, né? E a luva, como é que faço para devolver? Daí eu dei o número da conta do banco lá e para ele devolver. Até ele tinha trazido um preparador físico, acho que era Sabiá o nome, o apelido, né? Ele falou: esse Sabiá aí eu ponho uma gaiola e mando para você. Ele disse: não, fala com ele para vir. Mas aí o meu pessoal disse que ele é muito bom e ele ficou. E daí eu fiquei treinador, conversei com uma pessoa e com outra aqui. Pô, o Levi é um cara, né, inteligente e tal, cara jeitoso e tá começando a carreira de treinador. Não quero arriscar? Eu arrisco. Aí liguei pro Levi. Levi, quer treinar o Atlético? Ele falou: eu lembro bem disso. Você está brincando? Não estou brincando, não. É sério. Daí ele falou: já estou com a mala na mão. Que legal. E veio e, cara, deu certo. Foi um período. E já foi um campeão do torneio início. E só coisa boa. Eu tive um treinador que, quando um jogador de posição machucava e outro estava suspenso, machucado, ele vinha quase chorando para mim: presidente, o que eu vou fazer? Daí o Levi, primeiro o lateral direito machucou lá, e daí... E agora, Levi? Eu vou pôr o Cambezinho aí, o Cambé era do time de Júnior. E o
Cambé entrou e jogou e coisa. Então, tranquilidade. O Levi era um cara assim. O próprio Adilson Batista, né? Adilson Batista. Promoveu. Eu estava vendo um jogo do Júnior na quarta-feira com o Oliveira. E nós precisamos de um zagueiro. E o Adilson era volante. E daí o Adilson jogando e tirava de cabeça tudo e parava. E daí o Levi olha nosso zagueiro. E o Levi, cara, eu estava pensando nisso. Né? Que então foi sexta-feira, ele treinou no time de cima, jogou domingo e não saiu mais. Você vê, agora, Capitão América. deu uma explicação sobre isso, né? A gente estava vendo um jogo, cara, e achou uma solução ali, ó. Quer dizer, foi uma coisa engraçada. Né? Futebol, a gente toma... Será que ele é o melhor zagueiro da história do Atlético, Adilson Batista? Não, É difícil dizer, né? é difícil dizer, É porque muito difícil. nós tivemos o Bianchi, Meu Deus, é bom. Nilo Biazzetto, o Alfredo zagueiro, Gottardi. Alfredo Gottardi. o Celção, que jogava em Portugal, Celso. que nós temos, É. o Heraldo, né? Puta, os caras. Nossa, mas o Adilson é aquela categoria, né? Mas o Adilson Eu, marcou a eu, época, tá? com a venda do Adilson para o Cruzeiro, eu pus o prejuízo do ano, eu tirei a venda. Fechou a conta. Passou a régua ali. O Guarani era um grande time em São Paulo. E daí o Beto Zini, que era o presidente, veio aqui que queria levar o Adilson e o Pedrinho Maradona. Daí eu levei ele jantar aí e toquei uísque, depois cerveja, mas ele tomou um porrete. E daí ele disse, não, Adilson não vendo, mas acabei vendendo o Marcão e o Pedrinho Maradona. E daí depois ele disse, pô, você me embebedou lá. Mas era, eu tinha presidentes de clube, grandes amigos meus, fiz amizade. O Manuel Schwartz, do Fluminense, era meu amigo, assim, e o Carlos Bilaidar, que era de São Paulo, que depois ele veio uma segunda vez, na primeira vez era um advogado jovem ainda e tal. Aí entrou, nossa, o presidente do Bahia. Era legal, a gente era fácil. Agora, presidente, tem uma pergunta aqui, né? Agora que nós estamos conversando aqui, vocês puderam perceber, né? Que você toma algumas decisões, mas não é só tomar uma decisão assim. Você tem que esperar para ver se vai dar certo. Quer dizer, sabe, você manda o jogador embora, daqui a pouco ele vai para a seleção brasileira. Tá? Aí o cara que chega aqui, no teu time, ele fica no banco. Quer dizer, sabe, não é que você erre todas ou acerte todas também. Né? É difícil de encaixar tudo para dar certo. E o jogador, às vezes, é questão emocional, ele não está bem ali, daí vai para um outro lugar, se dá bem e... Assim uma mudança de cidade, às vezes, faz o cara renascer. Sabe? São situações difíceis. Né? O Valmor, foram 2 mandatos, né, como presidente, 84, 85, 88, 89. E nesse período aí, você foi um dos responsáveis por adquirir o parque aquático lá, o PAVOC, né? Exato. Esse é um conceito que o Levir fala muito. Agora, para aí. Essa, então, eu acho que depois... sei lá, antes do técnico, depois do técnico, né? Eu acho que é uma das piores. O presidente do clube, cara, a responsabilidade é impressionante. Mas você veja... É maior que a de um prefeito, quase. A aquisição do PAVOC, isso é uma coisa que o Levi fala muito, que o seu Nilo ensinou para ele, né? De invista em terreno. E hoje, graças a isso, tem o CT do Caju. Foi o seguinte, o Arion construiu aquilo lá para o Curitiba. O Cornels. Curitiba não desinteressou e tal. E ele... Então, o líquido presidente, o Sérgio Antônio Guimarães Lick, fez uma negociação com o Arion do Atlético ficar com o parque e lançar títulos de sócio e que com a venda desse título de sócio ia pagar o Arion. Mas foi mal planejado, a coisa afundou, não deu nada certo. Daí o Atlético ainda ficou com as dívidas de empresa que pegou a venda para fazer, uma empresa de Joinville, eu tive que depois pagar uma porção de coisa que o Atlético foi condenado a pagar e tal. E daí ficou daí o Orion queria o parque de volta, o parque 4, ele constituiu o advogado René Dotti,
para e nessa pendência de luta com o Atlético. Aí, quando eu assumi, eu procurei eu queria fazer um acerto. E Deusinho Pacheco, que foi meu diretor, era muito amigo dele. E o Dr. Paulo Brofman era o cardiologista dele, o médico. E daí começaram a trabalhar o Arion e eu acabei daí comprando realmente com pagamento. Acertamos foi em dólar, até fizemos um negócio. E ele, nesse período que estava com a venda de título, não deu certo, ele ficou precisando de dinheiro e eu e o Ítalo Conte Júnior avalizamos uns papagaios lá no banco para ele. E tivemos que pagar. E daí nós tínhamos garantido um predinho dele na Barão do Rio Branco, esquina na frente da Saúde Pública ali. É Barão com a bom, já lembro. E daí do negócio exigia era a devolução do predinho. E eu e o Ítalo abriu mão sem cobrar nada, sem custo nenhum, para dar negociação e daí mais X de dinheiro. E daí eu fiz 10 pagamentos e nós tinha um grupo de 10 pessoas, cada um rateava entre... Nesse grupo estava o Moura, estava o Mário Petralha, estava o Paulo Zanetti. E então adquirimos o parque. Paguei o Arion, daí tinha umas áreas no meio que tivemos para querer uso campeão, porque embora a mesma área, mas tinha uma ilhota no meio lá que não estava. E daí isso ficou depois na gestão do Petralha, agora ele recebeu isso daí, porque ficou em questão judicial, ele recebeu corrigido, tudo um valor alto. Mas aí fizemos aí quando terminamos de pagar, depois eu fiz a correção do dinheiro e devolvi para cada um dos 10 que tinha. Mas aí alguns abriram mão, foi o Petralha, o Moura, não quiseram receber, deixaram para o clube. Teve outros que receberam. E assim foi que compramos. Daí com a venda do parque, eles compraram. Agora, você vê, Valmor, você que está ouvindo, você vê como é simples a coisa? É só resolver as coisas igual o Valmor. É simples. É fácil, né? Mas, meus amigos, vamos falar de uma coisa tão importante quanto um gol nos acréscimos. O like. Você sabe que quando seu time precisa da torcida para virar o jogo, é mais ou menos assim que funciona. Ele ajuda o YouTube a mostrar nosso vídeo para mais pessoas, como se estivéssemos levando o jogo para a prorrogação. E não esquece, deixa um comentário, por menor que seja, como fazer um gol de bicicleta. Gera engajamento que o YouTube tanto pede, ajudando a destravar o funil da distribuição. Então, se você está aqui torcendo por nosso conteúdo, marca um golaço e dá aquele like, é rapidinho e faz toda a diferença para a gente continuar no campeonato dos melhores vídeos. Vamos lá, galera, vista essa camisa do like com a gente. Tá aí feito o nosso merchan, devidamente preparado pelo nosso editor René Trovão. Um abraço para ele. Relembrando aqui o apoio da Imobiliária Líder, do nosso amigo Diógenes e também do restaurante Tempero de Minas. Valmor, quando você chegou aqui, começamos a abrir tuas faixas ali de campeão, de campeão são várias, né? Daí eu peguei uma de 88 na mão e falei, Valmor, essa aqui eu tenho uma história. E eu vou contar uma história. Sou coxa branca, né? Como um bom coxa branca que sou, fui ao Pinheirão assistir o segundo jogo, eram 3 jogos afinal, né? No segundo jogo eu fui, tinha 13 anos de idade, fui na torcida do Pinheiros e com a camisa do coxa por baixo da blusa. Então, morava ali no bairro Alto. Tinham 13 torcedores do Pinheiros. Assim, eu tava junto. Mas não fui na Kombi. E aí fui com a camisa do coxa e no meio do jogo eu tirei, fiquei com a camisa do coxa e a torcida do Pinheiros tinha até uma... Pô, sabia que tava torcendo por eles, não tinha problema nenhum. E aí, quando começou a chegar o horário do final do jogo, o gol não saía, daí eu resolvo ir embora. Eu e meu irmão, que mais velho, né? O Anderson, abraços pro Anderson. E aí fechei a blusa, só que pra sair, como eu morava no bairro Alto, eu tinha que passar no meio da torcida do Atlético. E aí estamos passando no meio da torcida do Atlético, pênalti pro Atlético, aos 44 do segundo tempo.
Aí começa aquela festa da torcida. Eu, como era menino, os caras me pegavam no colo e me jogavam pra cima e eu escondendo a camisa do coxa aí, né, no meio da galera. E aí sai o pênalti. Vai o Carlinhos Sabiá. Se faz o gol, era campeão naquele Campeão. jogo. Se não Daí fizesse, depois foi teria o outro, terceiro jogo. E aí o Carlinhos Sabiá bate o pênalti, o Toninho, o Toninho defende. Aí foi natural, né? Fui comemorando, né? Mas daí comecei a xingar, como se eu fosse o torcedor atleticano. Nessa época, a torcida era outra torcida, né? Não tinha essa violência que tem hoje, pelo amor de Deus. Sim. Teve um jogo no Atletiba que o Osni deixou o carro, que aquele tempo podia o carro chegar e encostar no estádio. Deixou encostado no estádio, chegamos cedo, tinha lugar. E daí, na hora que nós estávamos saindo, e vinha a torcida do Curitiba, vinha tudo, aquela horda de torcedores e tal. E os índios, pô, o presidente entra rápido no carro, que é a torcida do Curitiba. Eu disse, e daí? Né? Daí peguei, fiquei em pé do lado do carro, e os caras passaram, e um deu o presidente e tal. Pô, não tinha isso. Era bem diferente, né? Mas e aí você lembrou também que nesse jogo o Carlinhos Sabiá perdeu o pênalti, mas como é que foi? Aí eu e o Di pegamos ele, levamos no restaurante, ele e a mulher, e enchemos a bola dele. A Carlinhos, você é o craque do time, cara, você é bom. Isso aí acontece com muitos perde-pênalti. Muitos craques como você e perdem pênalti. E no próximo jogo você vai fazer gol, nós vamos ganhar e tal. E no jogo seguinte ele cruzou a bola para ninguém fazer o gol. Ele jogou muito bem e ele jogava bem, era um baita jogador. Né? Mas bom, eu tinha alguma coisinha que eu queria Do título de 88? falar, não, de futebol. Eu não sei se está próximo final aí. Não, estamos Não? tranquilos, estamos tranquilos. Então tudo bem, deixa para depois. Não, mas se quiser falar agora, fica à vontade. Não tem ordem cronológica, não. Aqui é isso mesmo. Papo Tá liberado, tô louco para ouvir. Não. Tô curioso. Era o seguinte... Tomara que não seja falar mal dos técnicos. Não, o Oliveira não tem como falar mal dele. Cara. Na época que ganhamos o Brasileiro, 2001, o Atlético era administrado por um conselho gestor ali, que não era um presidente. Havia um rodízio de presidente, e eram acho 7 que nós éramos, e então eu era diretor de futebol, o Enio Forné era diretor financeiro, o Fleury era diretor jurídico, e o Petrarca era diretor de patrimônio, e assim, e no rodízio o Dr. Marcos Coelho era o presidente. Então, mas era todo esse grupo, era um grupo, mas era gostoso, cara, era um grupo unido, um grupo que trabalhava, sabe? E então foi isso. E daí um outro assunto que eu gostaria de esclarecer é o seguinte: eu fui presidente em 2 períodos difíceis, em que a renda do clube era bilheteria de jogo e promoção de sorteio de carros, coisas. E ajuda dos diretores, do presidente, botar o dinheiro ali, não tinha como. E depois o futebol foi já nesse período que nós tínhamos rodízio, e no final já estava abrindo as portas para uma porção de coisas, sabe? E daí para frente tornou uma indústria o futebol. Então, quer dizer, lógico que a atuação do Petrarca é louvável, é de aplaudir mesmo, porque o Atlético ele ficou 20 e tantos anos, e nesse período ele foi o futebol criando tantas fontes de renda. Pô, você comprava o camisa e o chuteiro, coisa para treino, para jogo, pagava caro, e depois passaram a receber um valor alto para usar a camisa do tal, e aí a placa no estádio, que não tinha valor nenhum, passou a ser valorizada. A televisão não pagava nada, passou a pagar. Aí os jogadores, para vender para o exterior, na minha época,
era só jogador de seleção brasileira para vender para Espanha ou para Itália, nem em outro país, Inglaterra. Assim, não... Aí, cara, começou a vender o mundo inteiro o jogador. E aquele jogador, a gente tinha o Júnior, tinha o passe preso, né? E daí ele chegava a 20 anos lá, que era a idade limite, 18, 20, e tinha que dar o passe, porque daí ele ia procurar um clube menor do interior. Hoje o jogador é bom jogador, mas não vai jogar no Atlético, né? Mas aí vende por $1 milhão, por $500 mil, vende por o mundo inteiro aí compra o jogador, né? Então passou a ser uma indústria que não inigualável, né? De renda de jogo. Então essa é a diferença, por exemplo, de administrar um clube hoje, e porque hoje o salário está muito alto. Tão alto porque a renda dos clubes é muito alto também, né? Então dá para fazer tudo isso. E hoje o clube que está mal aí financeiramente é porque é mal administrado. Se for bem administrado, não vai estar mal. Não tem porquê. Vamos pegar um gancho que você falou, né, dessa... Era um grupo de gestores atleticanos abnegados que se dedicava e estava ali até 2001. Hoje a impressão que dá é que é uma gestão, o Petralha é mais isolado, assim, né? O estádio virou com o nome dele. Onde que aconteceu essa ruptura? Foi quando passou a ser eleito presidente de novo, o Petralha passou a ser presidente, e daí algum pessoal daquele grupo que tinha, ele dispensou, ele não quis mais ficar com aquelas pessoas. Ele me convidou, não, você vai continuar. Daí eu falei, não vou continuar, agora E daí ele disse, mas eu disse, não sei se ainda não vai se desentender logo, porque você tem uma forma de... Eu fiquei 2 anos com você e não desentendi. Eu falei, não, mas eu era presidente e você era o diretor, né? Essa é a diferença. Né? Então, mas aí é um estilo de cada pessoa, né? Ele é uma pessoa que gosta de ele gosta eu estive no ano passado, acho que estive com ele lá. Ele gosta dele. Fiquei umas 2 horas lá. Com as 2 horas ele me mostrou tudo de escolinha na Venezuela, na África, não sei o que, troço lá. E daí, na altura, ele disse, daí eu falei, mas tem quantos mil funcionários tem o Atlético hoje? Eu vi aquele mundo de gente lá. E daí ele falou, não, entra aqui, o CT, acho que ele falou 5 mil pessoas, sei lá. Daí eu disse, que loucura. Quer dizer, mas não sai nada aqui sem passar por o meu olhar. Então, realmente, é uma forma de administrar que ele tem, né? Pessoal, e que deu certo. Evandro, vamos colocar no ar os amigos do Valmor que mandaram uma mensagem aqui para ele hoje. Primeiro, o Cocito, que é o brasileiro. Esse é da nossa. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Levir. Estou passando aqui, né, para primeiramente dar os parabéns, né, ao seu Valmor pelo seu aniversário e dizer que foi um privilégio muito grande tê-lo conhecido, ter a sua amizade, porque o senhor é realmente uma das lendas aí do nosso Furacão, uma pessoa que contribuiu muito para a construção, né, desse clube gigante, mas muito mais, vai muito mais além disso. O senhor contribuiu muito para a nossa vida, para minha vida e para a vida de muitos que passaram ao conhecer, tá bom? Muito obrigado por tudo, seu Valmor, que Deus o abençoe sempre, tamo junto, fica com Deus. Fala, seu Valmor, o que falar do senhor, né? Na verdade, eu só tenho que agradecer por tudo que o senhor fez em 2001, não só pelo NEM, mas por todo o grupo. Você era o cara mais próximo, você era o cara que dava conselho, você é o cara que puxava a orelha quando era preciso. Então eu só tenho que te agradecer por tudo que você fez pelo grupo de 2001. Tá bom, meu amigo? Parabéns atrasado, né? No seu aniversário eu não pude estar no churrasco, mas o senhor sabe que pode contar comigo sempre. Um abraço do capitão e fiquem com Deus.
Valmor, como é que é receber esse carinho aí dos ex-jogadores? Não, cara, é legal. Sabe que passado algum tempo já, fora da diretoria do Atlético, contava de vez em quando no aeroporto com os jogadores, e o cara corre para me abraçar. Isso é gostoso, né? Eu, na realidade, acho que não tenho inimigo. Se eu tiver, eu não sei que é. Eu tenho que se apresentar, cara, porque eu não sei. E assim eu fui amigo dos jogadores, sempre cobrando responsabilidade, né? E eu tinha uma época que, eu acho que em 2001, que o Riva, que era o preparador físico, falou que eu chegava lá pelas 3 horas, 4 horas, chegava no CT, porque eu tinha meus negócios para cuidar e daí todas as viagens do Atlético eu fiz com ele, em todos os jogos, tudo. E daí que eu já falava, e nossos problemas serão resolvidos, seu bom amor. Mas amigo, o pessoal aqui, nem o Ô, Gustavão. Valmor, e esse título, o título mais importante aí do Atlético, né, Campeonato Brasileiro 2001, o que você dedica? Você acha que é onde que o Atlético conquistou, né? Cara, porque eu digo, aquela união de pessoal de diretoria que tinha, ia buscar os jogadores que precisava. Pô, o elenco do Atlético é muito bom, cara. Meu Deus. O banco do Atlético dá para formar um outro time. Tanto que Gabiru e Souza disputavam posição, né? Meu São Deus dois do céu. camisa 10 que o nosso amigo que e a era reserva. banco. O Silas era reserva. Silas, que depois jogou no São Paulo, jogou na Argentina, depois veio. Grande amigo meu também. E então o time era muito bom, né? Muito bom. Nossa, era. E o Geninho também conduziu bem os caras, né? Ele tinha um trato com o jogador de cobrar o que tinha que cobrar, mas sempre paizão na hora que. E assim. E o time de 2004, com o Levi de treinador, se aproximava desse? Cara, foi vice-campeão brasileiro, né? Também fez uma baita campanha, 63% de aproveitamento. E com o Levi no comando, foi 65%, que eu fui lá, que teve 2 jogos que o Levi não estava, né? Eu até, depois de um tempo, falando com o Levi, não sei se uma pescaria ou num jantar aí, e ele me contou o drama lá, né? Que os zagueiros ficaram ruins. Eu não estava nesse jogo, eu vi pela televisão esse jogo. Eu estava em Florianópolis nesse jogo. Mas imagina que ele. O jogo com o Grêmio, né? 3-0, que depois empatou 3-3. Foi lá em Chapecó, em Erechim. Ele ficou no empate em 3-3. Era um time bom também, não era igual a esse dois, mas sinceramente, não era o time massa, mas era um grande bom, né? time. Nós estávamos lembrando hoje, né? Goleadas de 6, 5. Foi impressionante, quase 100 gols no campeonato. Teve uma época que era fácil montar grandes times, mesmo tempos atrás, por causa o que sobrava de jogar. Isso que eu falei, que não vendia jogador para o exterior, não sei se são brasileiros. Então eu lembro, nós somos o Lino do Flamengo, que era um jogador né? E porque tava lá, não tinha chance, estava sobrando. E daí somos. Agora, amor, eu acho que tem uma coisa assim que fez isso mudar, sabe? Chama-se um empresário, sabe? Surgiu porque rola muito dinheiro, né? Você fazer negócio com o jogador. Então começou a surgir empresário. Aí começou sabe? O jogador empresário é o melhor de todos. Sabe o que é? O cara quer negociar. E sabe? daí, então ficou uma coisa que. E daí encontra um diretor de clube que não é muito do ramo, que mostra um vídeo lá e convence os caras, né? É uma coisa. Agora, eu acho que hoje, vendo futebol, por exemplo, tem muito bom jogador, mas que a imprensa torna ele craque. Leva ele a craque. E daí o cara pensa que é craque. Deixa eu entrar mais uma vez. Tá? Afinal de contas, o programa é seu. Também tem gente da imprensa
que está envolvida no esquema, entende? É o dono do atleta, como é que é? E também, às vezes, alguma Os pessoa da empresa. bastidores, futebol. Porque Nós vamos ele trazer precisa- aqui, vamos trazer um da o dono do imprensa, um atleta, empresário. Precisa ter um contato com a imprensa para a imprensa, sabe, falar bem do jogador dele. Então tem de tudo, né? Tem de tudo. Inclusive técnicos. Eu acredito. Que, né? Imagina. Os bastidores da bola, né? Nós só temos técnicos honestos. Não é verdade. Isso não é. Valmor, nesse ano centenário, aí, quem é o teu ídolo do Clube Atlético Paranaense? É o maior jogador de todos do Atlético. Não precisa falar de mim agora, né? Por favor. Por favor. Você diz no diversos Quem você épocas, considera, né? De todos os tempos. eu acho que eu cheguei a ver ele jogar muitas vezes. Sicupira, né? Que craque, rapaz. Sicupira, a facilidade que ele tinha de jogar era uma coisa impressionante, né? E depois eu acho que aquele convívio que ele teve com aqueles jogadores do Botafogo que ele teve lá e jogava e às vezes ficava era Garrincha, Zagallo, Nilton Santos. Era a melhor época do Botafogo também, né? Meu Deus. O Sicupira passou por nossa bancada na primeira temporada e foi, imagina, histórias maravilhosas, né? Tanto durante o programa quanto depois do programa, né? No churrasco que teve depois, vieram as melhores. Depois jogou no Corinthians, conviveu também um grande jogador. Então isso aí, além dele ser um jogador nato, ele sabia fazer gol, sabia dominar a bola, e ele ainda, esse convívio de treinamento e jogo, aí ele cresceu mais ainda. Então realmente tem que... E ele tinha era muito brincalhão também, né? Muito, ele foi o melhor amigo do Mater também. Não, ele era o Sicupira, cara. Era alegria em pessoa. Isso. Era um cara de bem com a vida. Bom vivan. Mas bom, bem com a vida. Ele chegava e o ambiente ficava legal. Vamos para o momento das assinaturas. Essa é a camisa do seu aniversário. O nosso amigo Caran trouxe aqui gentilmente para a gente. Agradecer o Caran aqui pelo carinho de sempre, por ter acompanhado o Valmor, por ter conseguido aqui esses vídeos do NEM, do Cocito. Um grande abraço, um grande amigo que eu tenho aí também, que o futebol me deu. E grande amigo. Nós formamos uma boa dupla atletiva aqui de amigos. Sempre fomos... Apesar de trabalharmos em lados opostos, ele me deu uma sempre fomos grandes amigos, nos respeitamos muito aqui profissionalmente. É sempre você assinar, Levi, que não está sem teu autógrafo. Mas o Caran me deu uma camisa do Coxa também muito legal, muito bacana. Levi, assine essa aqui, por favor. Olha, velho. Ficou um espaço aí. Nossa. Que legal. Será que vai funcionar isso aqui? Deixa eu experimentar aqui. Pode esticar. Essa tá cheia dos autógrafos. Um cheque aí. Um cheque quem branco. É que tem esse nome aí, ó? Olha só. Ô, Valmor, com essa assinatura você não paga lá no Tempero de Minas. Pode entrar, chega lá, nosso amigo Dudu. Aliás, eu estou convidado para ir lá o almoço lá, mas vou. O cara tá me passando aqui as camisas do centenário. Que legal. Olha que legal. Grande diretor. Olha, Vitor, segura essa, olha que bonito. Segura aí. O nosso representante atlético. Tem todos os símbolos. Desde a época do Internacional. Eu nunca tinha visto essa camisa, eu nunca tinha visto. Essa é nova. Essa é do centenário agora. Que bacana. É a camisa da torcida do Atlético que fez pro centenário. Essa é a camisa da torcida que fizeram agora? Da torcida. Eu nunca tinha visto, mas é bonita, cara. Levi, agora você vai autografar o burro com sorte. E eu vou autografar aqui um livro que eu fiz agora recentemente, a biografia do Caio Júnior. Legal. Eu escrevi, a gente lançou agora em dezembro. Grande pessoa, era amigo, muito meu amigo. O amor, isso é seu. Muito obrigado. Bom, mas então tá aí, ó. A mesa terminou assim, ó. Forrada, trocas de livro, troca de camisas. Professor Levi, mas estamos chegando ao final deste programa, desse bate-papo gostoso, descontraído. Passa rápido quando o papo é bom. Valmor, quero te agradecer de coração por ter vindo aqui. Meus parabéns pelos seus 81 anos. Meus parabéns pelo seu Clube do Coração, que está completando 100 anos. E as portas aqui estarão sempre abertas. Silvio, muito obrigado aqui pela participação. Tenho certeza que você estava
muito feliz em poder falar do seu time. Nossa, sensacional. Obrigado pelo convite. Parabéns, feliz aniversário pro Valmor, parabéns por tudo que ele fez pelo futebol, pelo Atlético, uma vida dedicada ao Atlético, sensacional. O trabalho do Valmor, assim, é um exemplo para todo mundo que conhece a história do Atlético. Cara, importantíssimo, é difícil descrever em palavras, resumir. Então, feliz aniversário pro Atlético agora, né? 100 anos. Muito obrigado, cara. E obrigado pelo convite para participar aqui, que fiquei muito feliz, porque meu amigo Levir é uma pessoa que eu estimo muito e que está entre os grandes amigos que eu tenho. Então, muito obrigado. É isso aí, meu amigo. E você que está aí nos acompanhando no YouTube, deixe seu like, deixe seu comentário e indique o nosso programa para outros amigos para a gente continuar fazendo esse bate-papo aqui, trazendo sempre personagens. Se você quer alguém especial para a gente entrevistar, coloca no comentário aí também. Beleza? E eu também faço votos, né? Que as pessoas que nos acompanhem que sigam o caminho do Valmor. Eu tenho certeza que eles vão ser felizes. É isso aí. Um abraço, até a próxima.